O verão está chegando e tanto para quem vai para a praia ou quanto para quem vai ficar em Porto Alegre, precisa adotar um companheiro. Você sabe qual é esse companheiro? Lembra daquele PowerPoint clássico? Use o filtro solar. Pois é, o tal do protetor solar deve ser o seu grande parceiro nesse verão. Sobre esse assunto, a gente conversa com a médica dermatologista Lízia Nudelman. Seja bem-vindo, professora da UBRA. E é o nosso grande companheiro. Para as meninas, elas têm a vantagem... Ah, esqueci da vinheta. Tudo bem, enquanto eu sento... Vamos chamar a vinheta. Roda a vinheta. O tempo é curto, então a gente precisa buscar informação rapidamente. O protetor solar sempre vem, né, à tona com o verão. Mas pelo que a gente está percebendo, né, no discurso atual, hoje em dia a gente não pode viver... Eu acho que quem mora no Polo Norte está usando filtro solar também, não é, doutora? É verdade. Hoje em dia se fala muito mais do protetor solar no verão, só que a gente sabe que o protetor solar deve ser o ano inteiro, independente de ter sol, de ter chuva. Um dia de hoje deveria se colocar protetor solar também, porque tem radiação, né? Eu ouvi uma... Deixa eu te interromper, mas eu vou pegar um gancho, uma coisa que aconteceu contigo hoje, né? Okay. O Perdigão fez um tratamento na pele Peeling. dele. Vocês estão vendo? Essa cor bonita ali, olha aqui, só. Que coisa linda, né? Bumbum de nenê, diz o nosso diretor. E aí, a nossa maquiadora estava orientando ele. Diz, olha, Perdigão, tu tem que cuidar da tua pele. Eu sei que as meninas, e é isso que eu ia dizer no começo, hoje tem, por exemplo, base, que já vem com protetor, né? E ela disse, tem que hidratar a pele e, ó, o melhor... Em vez de ela ir direto no hidratante, ela sugeriu, né, o protetor solar. Ela disse, homens não vão ficar passando, né, hidratante e tudo mais, vamos direto no protetor solar. É por aí, doutora? É, com certeza. Hoje em dia a gente tem protetor solares até que são hidratantes, então para uma pele sensibilizada, uma pele pós-peeling ou uma pele, por exemplo, de paciente que usa alguma medicação, o Rocutan, um exemplo, tem protetor solar específico para isso que tem efeito hidratante. Então não precisa ficar prescrevendo o hidratante, o protetor solar, a base, no caso das meninas, hoje em dia tem muito protetor solar com cor excelente. Eu tenho pacientes minhas que me dizem que usam o protetor solar de noite para ir para a festa, porque a pele às vezes fica mais bonita do que não fica tão pesado como se fosse uma base e cobre bem. Hoje em dia a gente tem muita opção. E a questão do fator do protetor solar? Tem algum mínimo? Eu já ouvimos falar, né, que os protetores, sei lá, 70, 60, 100, sei lá, não funcionam. A partir do 30 todos são iguais, é isso? Assim, para a grande maioria das pessoas o fator 30 é suficiente. Até aquelas pessoas negras poderiam até usar um fator mais baixo, mas a gente sabe que o protetor solar fator 30, nas primeiras 2 horas, ele protege 96% da radiação, né? Então, por isso que ele é suficiente para a grande maioria das pessoas. Claro, existem casos específicos, e eu sempre gosto de lembrar, né, que um dos casos específicos é aquelas manchas de gravidez, melasma, que aqueles, assim, do 30 para o 60 vai aumentar 1,5 a proteção. Só que pode ser importante para algumas pessoas, mas para a grande maioria das pessoas o fator 30 é suficiente, está mais do que bom. Às vezes adicionando protetor, adicionando filtro a mais, tu acaba até correndo mais risco de dar alergias, algumas coisas assim. Então o fator 30, a não ser que tu tenha uma indicação médica, o fator 30 é suficiente. Bom, agora eu fico pensando o seguinte, ó, os caras pegam no meu pé, no cafezinho, lá na Mix FM 107.1, que eu faço programa de óculos escuro, né? Uns chamam de... Eu acho charme. Ele, o Perdigão, acha que é balaca, mas tudo bem. E é um pouquinho, né? Tá, tudo bem. Ó, cada um tem o seu ponto de vista. Mas eu uso óculos escuro, por exemplo, em dias nublados, como hoje, né? Isso até uma orientação do oftalmo e também do meu amigo Guilherme Ferges, que fornece os meus óculos escuros. Olha o toco aí, depois tem desconto. Bom... Vinhetinha de plim-plim. Plim-plim. Chiclin, né, na verdade, plim-plim é outra. Bom, enfim, a gente deve usar o protetor solar, por exemplo, num dia... Hoje caiu um temporal em Porto Alegre. Com certeza, sim. As nuvens, a gente sabe que encobre bastante a radiação, mas não encobre completamente. Então, é dia, tem radiação. E o protetor solar é assim como o óculos de sol, tá mais do que certo usar em dias nublados também, porque protege da radiação. Sim. Então, independente de estar nublado, talvez não tenha tanta chance de queimar, mas tem chance de queimar igual. Tanto é que se alguém ficar na praia, assim, no mormaço, a gente sabe que queima, né? Porque tem radiação. Talvez não seja tão prejudicial, mas digamos que vai passar, em vez de passar 100% da radiação, vai passar, dependendo do dia, nublado, se for muito nublado, vai passar 20%, 30% ou 80%. Então, Sim. tem que usar protetor solar. E o tempo de exposição, doutora?
Assim, o protetor solar, a gente sabe que ele tem essa eficácia máxima de 96% no caso do fator 30 em até 2 horas. Depois de 2 horas, não é aquilo, não tem mais protetor solar, não funciona mais. Não, só tu não vai ter mais aqueles 96% de proteção. Então, por isso que o indicado é reaplicar sempre de 2 em 2 horas. Mas, se a pessoa vai sair de casa de manhã, né, e vai ficar num lugar fechado, a princípio, se quiser reaplicar uma vez só, ao meio-dia, ou até não reaplicar, tudo bem, né? Mas a gente sabe que o ideal, em época de praia, ou se a pessoa está andando ao ar livre, é de 2 em 2 horas. Agora eu fico o dia inteiro na praia. O dia inteiro na praia? Eu adoro. Agora, tudo bem, a gente está falando de quem vai para a praia. Agora, quem vai ficar janeiro, fevereiro aqui em Porto Alegre? O asfalto, né? Aquele mormaço do asfalto. Também precisa usar protetor solar Com certeza. cidade. O asfalto reflete muito a radiação, a areia reflete muito a radiação, o concreto reflete, a laje, pedra reflete, então, a água reflete a radiação. Então, tem que usar, com certeza tem que usar. A radiação aqui pode ser tão prejudicial quanto na praia. Até para quem vai para Nova York também, deve usar, Sim, né? lá tem que usar também. Também, né? Então o senhor leve na sua mão. Ganhou a promoção da rádio, vai para Vou Nova para York. Nova York. Mas só em outubro, lá vai ser no finalzinho do verão. Não, aí é que tá, no inverno. A gente só fala do verão no protetor solar. Tem que usar Tem inverno. que usar no Tem inverno. que usar inverno também. Mesmo que eu esteja, por exemplo, eu tô todo encasacado, né? O famoso efeito cebola. Saiu de casa cheio de casca. O rosto. Coloca no rosto e nas mãos, que são as áreas que estão expostas, mas coloca. O ideal é fazer disso um hábito. Né? Aplicar inverno, verão, dia nublado, dia de sol, acordar e colocar o protetor solar. Que nem eu digo para os pacientes, é que nem um remédio que tu usa para pressão. Tu não vai deixar de tomar porque tu acha que a tua pressão está baixa ou algum remédio que tu use para algum outro motivo. O protetor solar tem que ser encarado assim, como um remédio. Acorda e aplica o protetor. Agora, e na questão das crianças, tá? Duas perguntas. As crianças podem usar protetor solar comum ou tem que ser infantil? Se tem alguma diferença entre eles? E se as crianças, por exemplo, que vão para a praia, é difícil tu conseguir colocar chapéu em criança, principalmente quando são muito pequenos. Como proteger o couro cabeludo? Assim, o ideal para a criança, para minimizar os riscos de alergia, é usar protetor solar infantil. Né? Hoje em dia tem muitas marcas disponíveis. Então, o ideal, não que ela não possa, daqui a pouco só tem um protetor solar de adulto, aplica, só que tem mais chance de dar alergia. Então, os de criança já foram preparados para a pele infantil. O protetor solar só está liberado após os 6 meses de idade, então criança até 6 meses de idade não tem que pegar sol, tem que ficar em casa, né? Não é para ir para a praia se expor ao sol. O protetor solar abaixo disso pode ser tóxico para a criança, então se tiver que pegar sol, procurar áreas muito pequenas para aplicar. Depois dos 6 meses, a princípio, está liberado, mas procurar usar infantil até a criança já está maiorzinha, já não tem mais tanto risco de alergias, assim. Né? O couro cabeludo, na segunda pergunta, o ideal, claro, é tentar botar chapéu, não só em adulto, não só em criança, todo mundo, né? Em época de praia, principalmente que não tem muito cabelo, né? Então, mais homens, mais senhores e mais crianças, mas principalmente caprichar muito no protetor solar, né? Daqui a pouco, se não conseguir, se a criança não tiver cabelinho ainda, não tiver suficiente, coloca protetor, às vezes tem até spray. Aqueles sprays, aqueles líquidos. Coloca spray. Se não, né, se tiver já cabelo, vai proteger. Então, claro, às vezes queima ainda a raiz, né? Mas se já tiver bastante cabelo, o cabelo já está protegendo. Então, claro, se conseguir botar chapéu, boné, melhor ainda. Tá. Bom, agora vamos para o outro lado da moeda, tá? Aquela velha frase de está precisando pegar um sol, hein? A gente fala muito dos riscos hoje que o sol oferece, a radiação solar. Mas existe algum benefício? Pegar sol é importante em algum determinado momento da vida ou do dia? Assim, pegar sol é importante, principalmente hoje em dia se fala muito para a síntese de vitamina D, né? Acaba sendo uma coisa assim bem questionável, tu indicar uma terapia que pode ser cancerígena, né? Se expõe ao sol, sendo que tu corre o risco de expor o paciente a câncer de pele. Mas tem aqueles pacientes que têm doenças específicas, acho que não todo mundo, porque hoje em dia está uma febre, todo mundo dosa da vitamina D, daí um monte de gente descobre que está baixa e quer repor e quer se expor ao sol. Acho que não precisa, até porque há poucos anos atrás ninguém dosava e todo mundo vivia bem. Mas a gente sabe que tem doenças específicas relacionadas com uma baixa de vitamina D, então aí sim se recomenda o paciente a se expor um pouquinho ao sol, às vezes é uma partezinha do corpo sem protetor solar. A gente sabe que para a síntese de vitamina D, o horário pior, das 10 às 16, é melhor. Né? Então, aqueles médicos que dizem, vai sem protetor solar 8 horas da manhã, não é o mais indicado. Né? Então, seria... Só que, assim,
Como a gente se expõe muito ao sol, com muito pouco protetor solar, a grande maioria das pessoas já tem suficiente, né, a síntese de vitamina D, então não precisaria se expor ao sol sem o protetor. Hoje em dia ninguém usa regular o protetor solar, ninguém usa a quantidade suficiente. Quem é que na cidade vai reaplicar de 2 em 2 horas? É muito difícil, né? Na praia, na cidade. Então, uma grande maioria das pessoas, assim, a não ser que tenha uma doença específica, não tem que ficar se expondo ao sol por causa disso. Mas a gente sabe que tem benefícios até para o humor, né? Pegar um solzinho, mas aí... Viu, nosso diretor, ó, Guilherme? Pegar sol, viu? Isso. Mas aí, assim, com um protetor solar, nos horários corretos. Qual o horário correto, até? Sim. Vamos deixar passar essa informação importante. O horário pior da radiação é das 10 às 16 horas. Isso a gente sabe, né? Então, esse seria o horário que deveria se evitar. Sim. Então, até às 10 é um bom horário. Quem está na praia ali das 8 às 10. E depois das 16, depois do almoço, faz uma cesta e depois vai para a praia, né? Pega um e quem tem a pele negra? Tem várias pessoas negras que não passam. Não me queimo, né? Não fica vermelho. Né? Precisa passar protetor solar também. Qual o fator mais indicado? Assim, precisa, com certeza. Eu conheço alguns negros que já tiveram câncer de pele porque pensavam assim, né? Conheço um limpador de piscina que teve, na verdade não é nem meu paciente, que teve câncer de pele. Então tem que passar, embora eles não se queimem, eles têm muito mais melanina, têm muito mais proteção, têm muito menos chance de ter câncer de pele, só que tem igual, então tem que passar protetor. Para os negros, geralmente o 15 é suficiente. O 15 já é o suficiente. Tá, e para quem pegou, quem estorrou no sol, quem não cumpriu... Que a gente camarão, o famoso camarão, que ficou horrível, mas quem não cumpriu, o que tem que passar depois? Assim, se for uma área extensa, assim, não tem muito o que fazer, né? Vai ter que passar hidratante. Hidratante comum? Hidratante comum. Existem hidratantes dermatológicos, às vezes até mais específicos para pele, né, pós-queimadura, mas tem que ser um hidratante comum, mas preferencialmente algum dermatológico, que tenha realmente um poder hidratante. Porque, na verdade, a queimadura resseca demais a tua pele. Então, tu tem que hidratar, tem que fazer alguma coisa que dê alívio. Quando é áreas mais específicas, assim, tu pode fazer compressas geladas, às vezes com chá de camomila, eventualmente até usar um creme com remédio, que a gente sabe que tem efeito anti-inflamatório. Mas para o corpo inteiro não tem como. Então, vai acabar hidratando, faz hidratação oral também, porque o paciente às vezes se desidrata mesmo por causa do sol, e esperar passar, né? E não fazer de novo. Uma última questão, doutora, eu tenho percebido isso naqueles itens que a gente leva para a praia, especialmente o guarda-sol, alguns já estão indicando, né? Esse protege contra raio UVA e UVB. Ajuda? Não elimina o protetor solar, né? Com certeza. Hoje em dia, a gente tem esses protetores solares que são incorporados aos tecidos, que pode ser ao guarda-sol, pode ser a uma roupa de criança, tem bastante, porque a criança vai para a água, aí a gente sabe que quando a roupa molha já tende a passar um pouco mais de radiação, com chapéus, bonés. E o protetor solar incorporados aos tecidos com certeza protege mais, mas o tecido já é uma barreira. Então, assim, não é uma coisa, tem que comprar protetor solar, tecidos com protetor solar. Não, mas é uma coisa adicional. Então, se puder comprar um guarda-sol que já tenha protetor solar junto, vai ser Não troca o guarda-sol pelo protetor. Não troca o guarda-sol pelo protetor, mas vai ser uma coisa a mais. Tá bom. Acho que as dicas foram muito boas, não só para o verão, mas para o ano inteiro, né? Use. Eu lembro sempre do Bial, né, cara? Use o filtro solar. Professora, seja bem-vinda, a doutora também. Seja bem-vinda sempre. Professora Lísia. Muito obrigada. Nudelman, tá bom? Tá ótimo.